Por tua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo o que fez, te agradeço. Amor, você lembra como tudo começou? Claro que eu lembro, claro que eu lembro. Tudo começou na sala da nossa casa. É mesmo. Um grupo familiar pequenininho, ganhamos algumas pessoas para Jesus e o nosso coração cheio de sonhos. Éramos recém-casados, vindos de Porto Velho e jamais imaginaríamos aquilo que Deus estava prestes a fazer em nossas vidas. É verdade, mas eu confesso que eu resisti, viu? Eu nunca tinha sonhado em ser pastora, nunca imaginei isso para minha vida. Então eu, por um tempo, relutei contra esse chamado. Mas teve um momento em que eu tive que me render, porque eu entendi que não existia lugar melhor na face da terra para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Então, era essa a vontade de Deus para nós. E eu tive que me render. Então, foi que em 2003... Então, o ano ali 2003, né? 2003. Quando o óleo foi derramado sobre as nossas cabeças, lá em Porto Velho, Sim. na igreja que nós nos convertemos, né? Que nós nascemos para Jesus, fomos ali ungidos pastores e o Senhor nos direcionou para cá, nos trouxe para cá e jamais imaginaríamos aonde nós chegaríamos. É verdade. E foi nesse ano também, de 2003, que aconteceram tantas coisas que nos impulsionaram no chamado. Foi nesse tempo que nós abrimos ali um trabalho na estação experimental. Deus nos impulsionou a alugar um prédio ali. E naquele prédio nós ganhamos mais vidas para Jesus, começamos a fazer os encontros com Deus. Eu me lembro do primeiro encontro com Deus que nós fizemos. É muito vívida essa memória, né, no meu coração, como foi extraordinário. Pessoas de Porto Velho vieram para nos ajudar e somos muito gratos a Deus pela vida dessas pessoas, né, que contribuíram, né, para esse início do chamado, que não foi fácil. E nesse tempo nós começamos a crescer ali, né, começamos a formar, treinar pessoas também, né, e futuramente foram se multiplicando as células para a glória de Deus. Fabiane, foi um tempo muito lindo mesmo. Muitas pessoas salvas, muitas pessoas restauradas, muitas pessoas ganhas para Jesus e muitos líderes que nós temos hoje aqui na nossa casa são frutos daquele tempo lá atrás, não é verdade? Sim. Teve então também um momento que foi muito marcante na nossa história, foi quando o Senhor nos impulsionou a sair da estação experimental e ir para o João Eduardo, para o bairro João Eduardo, porque ali nós já tínhamos ganho muitas pessoas para Jesus naquele lugar e nós entendemos que Deus queria nos levar para lá. Ali era o campo, né, missionário daquele momento e nós conseguimos um lugar ali, né, arrumamos aquele lugar que era um lugar assim bem complicado, feinho, né, demos um trato nele e ali começamos o trabalho. Como cresceu, eu me lembro como cresceu o trabalho ali, como expandiu de fato. Foi um tempo extraordinário, 2006, 2007, né, 2008, né, então foi um tempo de muito crescimento, de ganhar muitas vidas para Jesus, de células que foram se multiplicando, muitas famílias que chegaram, né, na nossa igreja ali, elas foram totalmente transformadas, casamentos transformados, quantas coisas lindas aconteceram e graças a Deus por tudo isso, né? Também nesse tempo nós fomos a primeira vez em Israel, você lembra, 2008? Verdade. E depois disso a igreja desfrutou de uma prosperidade extraordinária, né? A prosperidade alcançou, né, todo o rebanho ali. Foi lindo, pessoas
comprando seus carros, pessoas comprando as suas casas. Verdade. Foi lindo o que aconteceu. Sem dúvida. Ali no João Eduardo a gente viveu momentos maravilhosos que estão escritos aí na nossa história, um tempo de crescimento e um tempo de formação. Sim, ali nós formamos realmente muitos líderes, estruturamos a vida de muitos líderes, um tempo de crescimento extraordinário. E em 2011 tivemos um milagre, né? Sim. Lembra do milagre? Sim, é verdade. O milagre do nosso prédio próprio ali na Estrada da Sobral, aonde nós vivemos também coisas extraordinárias. Ali foi nosso primeiro prédio. Foi. E foi um grande desafio chegar ali, né? Porque sempre foi muito desafiador, né? Comprarmos aquele lugar, né? Foi tudo bem parceladinho, mas o Senhor honrou mesmo a nossa fé. Nós entendemos que era a direção de Deus. Reconstruímos o prédio que estava assim num estado bem caótico. E não tinha prédio, bem? Não tinha, era só uma parede praticamente. Reconstruímos aquele lugar e tudo assim debaixo realmente de milagre, né? Milagre, o Senhor ele foi levantando as pessoas e os mutirões acontecendo e realmente levantamos ali um lugar onde mais vidas foram salvas e eu creio que foi um tempo assim, onde a igreja amadureceu. Sim. As pessoas que tinham sido ganhas para Jesus amadureceram, as colunas, né, foram sendo fortificadas, tanto que muitos líderes que nós temos hoje, né, que têm aí avançado com o reino, liderado ministérios, liderado GCs, né, foram formados naquele tempo. Sem dúvida, e para além disso, que tudo isso é muito importante, para além disso o nosso coração sempre foi um coração de uma igreja de dentro para fora. É verdade. Sempre foi um coração missionário, não é? Talvez seja novidade para alguns, mas durante 8 anos nós lideramos, não é? E pastoreamos, nós com a nossa equipe, né, os pastores, um centro de recuperação. Sim. Quantas vidas foram tiradas das ruas até hoje, às vezes pessoas que foram recuperadas ali na Casa Gileade me encontram na rua, me agradecem, e quantas pessoas foram restauradas, não é? E a partir de 2019 nós iniciamos o nosso trabalho que hoje queima tão forte no nosso coração, que é o nosso projeto ali nos Ribeirinhos, a Expedição do Amor, junto com o pastor Sidmar, que faz parte da nossa equipe, e toda a nossa equipe, cada um dos líderes, começamos ali em 2019, e quantas pessoas têm sido abençoadas pelo coração missionário, pelo coração generoso dessa família espiritual que Deus nos deu e que nós não imaginávamos o tamanho dessa família, não é? E eu sei que é só o começo mesmo. É só o começo. E eu me lembro como foi desafiador ganhar o coração daqueles ribeirinhos. Verdade, verdade. Quando chegou ali a primeira equipe missionária, as pessoas se escondiam, verdade, né? Não foi fácil ganhar a confiança deles, mas quando o Senhor começou a manifestar milagres ali, pessoas que estavam enfermas, enfermidades graves, e oraram por essas pessoas, pelas suas famílias. Muitas curas mesmo. E quando as curas começaram a acontecer, essas pessoas começaram a se abrir para o Evangelho. Claro que também teve toda a assistência, né, através de alimentos, brinquedos, né? Mas realmente nós cremos que os milagres que aconteceram ali, as pessoas entenderam, né, abriram os olhos para o Evangelho de Cristo, e foi quando muitas começaram a ser salvas e transformadas, porque o Evangelho ele transforma a realidade das pessoas. É verdade. E nesse documentário aqui, Fábio, a gente não pode deixar de falar do milagre de 2021. Sim, né? A gente tem aquele pesar todo no coração por conta da pandemia, mas foi exatamente em um momento de crise, em um momento de morte, que o Senhor abriu o nosso coração, impulsionou o nosso coração, e em abril de 2021, quando tudo estava parado, o Senhor nos ordenou, a palavra é essa, nos ordenou a começar essa estrutura aqui, que a gente reúne aqui. Então, debaixo de muita direção de Deus, o nosso coração foi movido, muito desafiador, tudo foi muito desafiador, mas hoje a gente pode viver esse milagre extraordinário
nessa casa maravilhosa que só tem crescido. E não é um prédio, não se trata de um prédio, se trata de um lugar aonde Deus falou comigo naquela época lá que seria um lugar de restauração de famílias, e nós temos visto isso. E quantos milagres nós experimentamos nesse tempo, não é mesmo? Semana após semana. O Senhor ele foi enviando recursos de onde nós menos imaginávamos. Porque nós começamos pela fé, não tínhamos nada. Mas o Senhor ele falou, vai, e nós fomos. E conforme a construção ia acontecendo, Deus ia enviando os recursos e o milagre aconteceu. Verdade, depois ali de praticamente um ano e pouquinho, um ano e um mês, um ano e 2 meses, nós inauguramos o prédio, fizemos o nosso primeiro culto de celebração. Foi glorioso, não foi? Foi lindo, foi um momento lindo. E na verdade, amor, isso não é sobre um prédio, não é sobre paredes. Isso é sobre Jesus. Isso é sobre vidas. Isso é sobre famílias que estão sendo tocadas e alcançadas pelo amor de Deus. Exatamente isso. Somos uma casa apostólica, somos uma casa profética, somos uma casa pastoral que crê e vive a palavra de Deus, e o amor de Deus tem enchido os corações. E mesmo nós sendo pessoas comuns e imperfeitas, nós cremos que nós fomos chamados para conquistar em amor todas as pessoas para Jesus e transformá-los em extraordinários discípulos de Cristo. E tudo começou ali, na sala da nossa casa, e hoje a gente visualiza esse avivamento. E eu quero falar uma coisinha para você. Você que nasceu já nessa nova estrutura, nasceu nesse novo tempo, você também, assim como aqueles que Deus nos entregou lá atrás, você também é muito importante para nós, é família e você faz parte. E olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que o céu tem muitas coisas para derramar sobre nossas vidas nessa nova estação. Vamos juntos?